Bom, turma, então nessa aula nós vamos ver um pouco agora sobre a entalpia das reações químicas, né? Então lá atrás, quando a gente definiu entalpia, né, que é o calor liberado em um processo que ocorre a pressão constante, a gente falou que essa definição de entalpia era importante porque a maioria das reações químicas ocorre sob pressão constante, né, em sistemas abertos. Então, a entalpia é uma grandeza importante para se avaliar o calor liberado ou absorvido em uma reação química, né? Então, para estudar a entalpia das reações químicas, a gente precisa fazer algumas definições. Então, começando, pessoal, pela entalpia, pela equação termoquímica, tá? Então, o que vem a ser a equação termoquímica? A equação termoquímica é simplesmente a equação química, tá? Que tem reagentes, produtos, estados físicos, tá? Nunca esqueçam dos estados físicos, são bastante importantes, acompanhada do ΔH da reação, tá certo? Então a equação termoquímica é isso, a reação, a equação da reação química acompanhada do ΔH da reação. E esse ΔH da reação é definido dessa maneira, entalpia da reação, né? Como que é a notação que a gente usa? ΔH é variação de entalpia. Então, quando a gente quer especificar que tipo de variação de entalpia que a gente está falando, a gente coloca esse tipo aqui depois do delta, tá? Entre o delta e o H. É a notação recomendada pela IUPAC. Antigamente você colocava esse R depois, mas a IUPAC recomenda que ele venha aqui, ó, depois do delta. Então, entalpia da reação é o quê? Variação de entalpia em uma reação termoquímica expressa em kJ por mol. Aí, por mol de quê? Aí, pessoal, depende da reação que a gente está tratando, tá certo? Se é uma reação de combustão, o que é uma reação de combustão? Está falando aqui, a reação com oxigênio, né? A queima. Então, é por mol de substância queimada. Se é uma reação de neutralização, é por mol de H+ e OH- neutralizados, que a gente viu lá na prática. Se for uma reação de formação, que eu vou falar daqui a pouco, é por mol de substância formada. Então, esse por mol, turma, a gente tem que tomar cuidado para saber a quem que ele se refere, tá certo? Então, por exemplo, a combustão do metano, a reação é essa aqui, ó. 1 mol de metano, para reagir, precisa reagir com 2 mols de oxigênio para formar CO2 e 2 mols de H2O. Então, o ΔH dessa reação aqui é o ΔH da reação de combustão do metano. Então, isso aqui é menos 890 kJ por mol de metano queimado. Isso significa, então, que se eu queimar 2 mols de metano, que equivale a multiplicar essa equação aqui por 2, eu vou multiplicar esse ΔH por 2. Por quê? Porque o ΔH é uma grandeza extensiva, depende da quantidade de substância que reage. Da mesma maneira, se eu inverter a reação, quem é a variação de entalpia? ΔH, né, entalpia final menos a inicial. Se eu inverto, né, esse ΔH vai ser a entalpia inicial menos a final, né? Que é o caso da terceira reação aqui, que eu inverti, né? Inverti reagentes com produtos. Então, isso aqui, consequentemente, vai ser menos o ΔH da reação anterior, tá? Então, se eu troco estado inicial com estado final, eu troco o sinal da variação de entalpia, porque a entalpia é uma função de estado, tá certo? Então, esses valores de entalpia de reação costumam ser tabelados para diversas reações químicas comuns, né? Então, para que eles sejam tabelados, é necessário que se estabeleçam as condições nas quais esses valores serão tabelados. Por quê? Porque a entalpia muda com as variáveis de estado. Então, pessoal, como a gente vê aqui, ó, valores da entalpia de reação dependem da pressão, da temperatura e dos estados físicos de reagentes e produtos. Então é necessário definir um conjunto padrão de condições para tabelar essas entalpias. Então, para isso foi definido o estado padrão. O que é o estado padrão de uma substância? É a sua forma pura a uma pressão de exatamente 1 bar. Tá? Então, o estado padrão é isso. O estado padrão da substância é a substância pura sob pressão de 1 bar. Então, daí quando eu defini pressão lá atrás, no começo do curso, né, a gente viu lá que tem um ATM e um bar. 1 bar é aproximadamente um ATM, né? Mas é mais fácil trabalhar com 1 bar, porque quando a gente vai passar para o SI, né, 1 bar é 10 elevado a 5 Pascal. Então, fica mais fácil para tabelar esses dados, para fazer essas contas, tá certo?
E daqui a pouco eu vou falar para vocês que essa dependência da pressão é menor do que da temperatura, por exemplo. Então a entalpia tabelada para 1 bar é aproximadamente igual à entalpia tabelada para 1 atm, tá certo? Então a gente pode usar sem medo de perder precisão nos dados que a gente está trabalhando. No caso de uma solução, né, quando tem uma reação química que ocorre uma solução, o estado padrão é a concentração de 1 mol por litro, tá? Também sob pressão de 1 bar, porque isso aí vai influir na solubilidade, enfim, na concentração. Então, quando eu estou falando de uma substância pura, estado padrão é sob pressão de 1 bar. Soluto em solução, estado padrão, concentração de 1 mol por litro. Então, estado padrão da água líquida é água pura 1 bar. Estado padrão do gelo, gelo puro 1 bar. Estado padrão do vapor de água 1 bar, tá? E aqui, turma, uma observação importante que muita gente confunde, tá? Na definição de estado padrão, a gente só tem isso aqui, ó, pressão de 1 bar e, se for soluto, concentração de 1 mol por litro. Temperatura, turma, não faz parte da definição. A observação não é nem essa, mas daqui a pouco eu volto para a observação. Então, só falando aqui que temperatura não faz parte da definição de estado padrão, tá? Então, a gente costuma ver os valores tabelados a 25 graus Celsius, mas a temperatura não faz parte da definição do estado padrão. Então, eu posso ter vapor da água, né, sob pressão de 1 bar a 110 graus Celsius. Isso está no estado padrão, porque a pressão é 1 bar, tá? Então, a temperatura não faz parte da definição do estado padrão. E aqui agora sim a observação para não confundir estado padrão com CNTP, né? CNTP é o quê? 0 graus Celsius, condições normais de temperatura e pressão. Então, normalmente quando a gente fala normal, a gente está falando de pressão de 1 atm, tá? Que não é 1 bar, é 1,01325 bar. E tem a temperatura na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Então, a temperatura é 0 graus Celsius, tá certo? Então, o que vem ser a entalpia padrão de reação? É a entalpia da reação quando ela ocorre nas condições padrão, tá certo? Então, a entalpia da reação quando reagentes em seus estados padrão formam produtos em estado padrão. Aí o símbolo de grau é adicionado à entalpia de reação. Aí depende da notação do livro, tá? Até esse grau aqui tá meio errado, tá o ordinal, né? Devia ser só a bolinha. Mas depende do livro, tá, pessoal? Então, tem livro que usa isso aqui, né? ΔH padrão. O Atkins, por exemplo, ele usa isso aqui, ó. Ele cortadinho, né? O símbolo. Então, quando eu estiver escrevendo aqui nos slides, eu vou usar com a bolinha, tá bom? Vou até corrigir esse grau ordinal aqui por uma bolinha, tá? Aí, aquilo que eu já falei, ó. A entalpia da reação tem uma fraca dependência da pressão. Então, usar valores de entalpia padrão, mesmo quando a pressão não é exatamente 1 bar, é uma aproximação muito boa. Então, eu posso usar um ATM, que é uma aproximação excelente, que um ATM é praticamente igual a 1 bar. E a convenção de temperatura, aquilo que eu já expliquei, né? Que a maioria dos dados é tabelado a 25 graus Celsius, mas a convenção não faz parte da definição de estado padrão. Então, turma, aqui essa figura aqui, ela tá para ilustrar como a entalpia depende do estado físico, tá? Então, essa definição do estado padrão é importante. Porque observem aqui, ó, na queima do metano, CH4 mais 2O2 formando CO2 e água, essa água, dependendo da temperatura, da pressão, pode ser formada no estado gasoso ou no estado líquido, tá? Então, se ela for formada no estado gasoso, vai ter uma variação de entalpia. Se for formada no estado líquido, é outra variação de entalpia. Por quê? Porque existe a entalpia da passagem da água do estado gasoso para o estado líquido, né? Então, por exemplo, se é formada água gasosa, a entalpia vai ser menos, a variação de entalpia dessa reação vai ser menos 802 kJ. Mas se for formada água líquida, é menos 80 kJ. Então, essa diferença, que é menos 88 kJ, equivale ao quê? A entalpia de condensação, né, da água, passagem da fase gasosa para a fase líquida. Então, é importante a gente definir o estado físico. Então, por isso que eu falo, ó, reação, quando você for escrever uma reação química, tem que ter os estados físicos, tá? Não pode deixar de ter estado físico quando você escreve uma reação química, uma equação química, uma equação termoquímica, tá bom?
E aí, turma, essa definição de entalpia de reação, somada ao fato de que a entalpia é uma grandeza extensiva e é uma função de estado, ela leva à formulação da chamada lei de Hess, tá? Que deve ser bastante conhecida de vocês, do ensino médio, até de química geral, que diz o quê? Que a entalpia total da reação é a soma das entalpias de reação dos passos em que a reação pode ser dividida, tá? Então, se eu não consigo medir a entalpia de uma determinada reação química diretamente, mas eu consigo medir as entalpias de reações intermediárias, eu posso simplesmente somar as entalpias dessas reações intermediárias. Por quê? Porque a entalpia da reação é independente do caminho, ela é função de estado, então ela depende apenas dos reagentes iniciais e dos produtos finais. Não depende de como eu sair desses reagentes para chegar nos produtos. Então essa lei de Hess é bastante importante porque ela é usada para calcular a variação de entalpia para reações que são difíceis de realizar no laboratório ou até mesmo para reações desconhecidas, tá? Você nunca nem conseguiu fazer, você nem consegue fazer a reação na prática, mas você consegue manipular as equações termoquímicas e calcular a entalpia daquela reação, tá certo? Então como que eu uso essa lei de Hess? Eu uso a lei de Hess da seguinte maneira. Primeiro, para que eu uso a lei de Hess? Eu uso a lei de Hess quando eu tenho entalpias de reações cujos valores são conhecidos e eu tenho uma reação para a qual eu quero determinar a variação de entalpia, tá? Então, para determinar o valor desconhecido de uma variação de entalpia para uma determinada reação, eu posso montar essa reação cuja entalpia é desconhecida a partir de reações as quais eu conheço a variação de entalpia. E aí eu chego no valor da variação de entalpia da reação que eu quero, tá certo? Então, como que você faz isso? Ó? Então, você deve seguir essa sequência aqui de passos. Ó. Escreve a equação termoquímica para a reação cuja entalpia é desconhecida, tá? Que é a sua reação problema. Aí você escreve as equações termoquímicas para os passos intermediários cujas variações de entalpia são conhecidas. A soma destes passos deve corresponder à reação total cuja entalpia é desconhecida. Some as entalpias das reações intermediárias para obter a entalpia de reação desconhecida. Então, basicamente aquilo que eu falei, tá? Então, tá aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui a combustão do carbono grafite. A combustão incompleta do carbono grafite leva à formação do CO, tá? Só que eu quero saber qual é a variação de entalpia da combustão completa, que é aquela que forma CO2. Então, eu posso dividir essa reação química em duas etapas. A combustão incompleta do carbono grafite, formando CO, e a combustão do CO formando CO2. Então, pessoal, se eu somar essas duas etapas, eu encontro a reação que eu quero, que é a combustão completa do carbono grafite, e a soma das entalpias vai dar a entalpia dessa reação. Tá certo? Então, esse gráfico aqui na esquerda mostra aquilo que eu falei. Ó. A entalpia é a diferença de entalpia, né? Variação de entalpia. Entalpia final menos a inicial, ou seja, no final tem os produtos, no início eu tenho reagentes. Então, a entalpia do produto menos a dos reagentes. Não importa se eu vim direto dos reagentes para o produto, ou se eu fiz uma paradinha aqui no meio, fiz um outro caminho e cheguei lá. A entalpia, a variação de entalpia só depende dos estados final e inicial. Então, por isso que eu posso dividir em duas etapas e somar. Tá certo? Então, tá aqui um exemplo para a gente ver como a gente calcula a variação de entalpia. A entalpia padrão de reação para a hidrogenação do propeno, que é essa reação aqui, né? CH2, CH, CH3 gasoso, mais H2 gasoso, formando CH3, CH2, CH3 gasoso. É menos 124 kJ por mol. A entalpia padrão de reação para a combustão do propano, que é essa reação aqui, é menos 2.220 kJ por mol. E a entalpia padrão para a reação, para a formação da água é menos 286 kJ por mol. Calcule a entalpia padrão da combustão do propeno. Então, pessoal, como que eu vou calcular a entalpia padrão da combustão do propeno? Eu vou seguir aqueles passos que eu escrevi lá atrás, tá? Naquele slide, uns 2 slides atrás. Primeira coisa que eu tenho que fazer, escrever a equação termoquímica
da reação cujo ΔH eu não conheço, que é quem? Combustão do propeno. Então vamos lá, como é que eu escrevo aqui a combustão do propeno? Propeno é esse cara aqui, né? Propeno é esse cara aqui. Então, propeno gasoso reage com oxigênio gasoso, formando o quê? CO2 gasoso e água normalmente líquida, tá, pessoal? Faltou essa informação aqui, mas quando ela não vier, você considera água líquida, como você vê aqui na reação de combustão do propano. Então, esse cara aqui eu não conheço o ΔH, tá? Então, não sei quem é o ΔH. Aí, vou balancear aqui a equação, né? Então, você tem 3 carbonos, 3 CO2, né? Tem quantos hidrogênios aqui? 6, então 3H2O. E aqui, 6 mais 3, 9 oxigênios, então aqui é 9,5, tá certo? Então, para calcular o ΔH dessa reação aqui, eu preciso usar os ΔHs das reações que foram fornecidas. Como que eu faço isso? Eu pego aqui, por exemplo, cada reação dessa aqui, olho para elas e vejo o que tem na minha reação problema, tá? Então, normalmente eu faço assim, pessoal, eu faço a seguinte pergunta. O que é que tem nessa primeira reação que só tem nela que tem na reação problema? Então, se eu olhar aqui a minha reação problema, o que tem na primeira, que só tem nela, que tem na reação problema, é quem? É o propeno, tá? Aí, identifiquei essa substância, o que é que eu vou fazer agora? Mais 2 perguntas. Tá do lado certo? Se tiver, mantém o sentido. Se não tiver, eu inverto a reação. E a outra pergunta é, tá na quantidade certa? Se tiver, eu não faço nada. Se tiver, eu multiplico a equação pelo fator para poder ficar na quantidade que está nos produtos. Ou na reação problema, aliás. Tá certo? Então, aqui tem propeno nos reagentes. E na minha reação problema? Propeno nos reagentes. Aqui tem um propeno. Na minha reação problema, um propeno. Então, eu não preciso fazer nada com essa reação aqui, só repetir. Então, eu vou repetir aqui minha equação que tem o propeno, que é a hidrogenação do propeno, né? Então, CH2, CH, CH3 gasoso, mais H2 gasoso, formando o quê? Formando CH3, CH, CH3 gasoso, né? E só, né? E o ΔH, se eu só repetir, eu só repito o ΔH, né? Que é menos 124 kJ por mol. Menos 124 kJ. Vou deixar só kJ por mol, deixa para o final, tá? O que é por mol? Como é a reação de hidrogenação do propeno? É por mol de propeno hidrogenado, tá? Vamos para a segunda reação. O que tem na segunda reação, que só tem nela, que tem na minha reação problema? Então, propano não tem na minha reação problema, né? Não tem propano. Oxigênio tem. Mas aí vem a segunda pergunta. O que tem na minha reação que só tem nela? Mas o oxigênio aparece nessa aqui também. Então, quando a substância aparece em mais de uma, você deixa para o final, porque normalmente ela se ajeita, tá? CO2. CO2 só tem, né, nessa reação aqui. E a água tem nas duas, então também vou deixar que ela se ajeite. Então o que tem nessa reação aqui, que só tem nela, que tem na minha reação problema, é o CO2, tá certo? Então essa é a substância aqui que eu vou mexer agora, tá? Aí eu olho, vou para as próximas perguntas. Tá do lado certo? Tá do lado certo. Tá na quantidade certa? Tá na quantidade certa, então não preciso fazer nada, só vou repetir a reação. Então, repetindo aqui a reação, eu vou ter, né? CH3, CH2, CH3 gasoso, mais oxigênio gasoso, formando o quê?
CH3, CO2 e água, né? CO2 e água, né? Aqui é 3, não é isso? Aqui é 4, né? E aqui é 5, não é isso? É. E agora a última também eu faço as mesmas perguntas. O que tem nessa última reação aqui, que só tem nela, que tem na minha reação problema? Nada, né? Nada. Então o que eu vou fazer com ela? Eu vou tentar ajeitar, tá? Como é que eu faço esse meu ajeitamento? Por exemplo, aquilo que eu falei, né? O que tem na reação que só tem nela, que tem na reação problema? Nada. Mas nessa reação aqui tem dois reagentes, né? Que tem na reação problema, que são o oxigênio e a água. Então eu preciso trabalhar com eles de modo que as quantidades de hidrogênio e de água e de oxigênio fiquem iguais da minha equação problema balanceada. Então, por exemplo, ó, na minha equação problema, eu tenho 3 moléculas de água nos produtos. Só que aqui eu tenho 4 moléculas de água nos produtos. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter uma molécula de água nos reagentes para poder fazer a subtração, porque eu trabalho, né, eu manipulo as equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas. Então, eu tenho que ter um H2O do lado dos reagentes, tá? E aí, normalmente, por exemplo, eu preciso ajeitar o H2O e o oxigênio, mas quando você ajeita um, o outro vai naturalmente, tá certo? Então, para eu ter H2O do lado dos reagentes, o que eu preciso fazer com essa reação aqui? Eu preciso inverter, tá? Então, quando eu inverto essa reação, ela vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar H2O líquido, formando o quê? H2 gasoso mais 1,5 de O2 gasoso, certo? E a quantidade tá certa? Tá, porque eu preciso de uma água para poder subtrair dessas 4 e ficar com 3 no produto. Então, meu ΔH aqui vai ser o oposto, né? Vou trocar o sinal. Em vez de menos 286, vai ser mais 286 kJ. E essa aqui eu tinha esquecido de escrever o ΔH, essa aqui eu não fiz nada, né? Eu mantive, então é só colocar menos 2.220, tá bom? Menos 2.220 kJ, tá certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar tudo isso como se fosse uma equação matemática. E agora eu vou fazendo meus ajustes, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem hidrogênio que aparece nos reagentes, cancela com esse que aparece nos produtos, tá certo? Aqui, ó, propano nos reagentes, propano nos produtos. O que mais? A água que a gente manipulou aqui, ó, essa uma água nos reagentes, eu vou cancelar com uma das águas aqui, vai ficar 3 águas, né? E o oxigênio, ó, eu tinha 5 nos reagentes, eu tenho meio nos produtos. Então, 5 é a mesma coisa que 10 meios, né? 10 meios menos 1 meio, aqui vai ficar 9 meios. Então, o que sobrou no final das contas? Sobrou meu propeno, né? Tá difícil. Propeno mais 9 meios. Faltou estado físico. Propeno gasoso mais 9 meios de O2 gasoso, formando o quê? 3CO2 gasoso mais 3H2O líquido, certo? E agora eu calculo o ΔH, tá bom? Como que eu calculo o ΔH? Deixa eu ver aqui. Pegar a calculadora aqui, aplicações, calculadora. Espera aí. A calculadora aqui tá.
minha calculadora sumiu. Pera aí, pessoal. Como é que eu fecho isso? Pronto, consegui aqui ajeitar a calculadora. Então, vou pegar aqui e vou fazer essas contas, tá? Menos tentando aqui, tô apanhando aqui da calculadora. Ah, só aceita no teclado, é de lascar. Vamos lá. Menos 124, menos 2000. Menos 2.220 menos, aliás, mais, né? Mais 286, que é igual a menos 2.058, tá certo? Então, esse meu ΔH aqui vai ser menos 2.058 kJ. Aí aqui eu posso colocar o por mol de quem? De propeno queimado, tá certo? Então, esse aqui é um exemplinho da lei de Hess, tá bom? Então, como eu falei para vocês, normalmente a gente dá nomes, né, para as reações químicas e o mesmo nome que a gente dá para a reação, a gente dá para o ΔH, né? E dependendo da reação química, ela pode liberar ou absorver calor, né? Então, esse calor, turma, ele é tratado como reagente ou produto em uma relação estequiométrica, né? Por quê? Porque ele é uma grandeza extensiva. Então, aqui, ó, se eu considero... Quando eu coloco aqui que o ΔH é menos 2.058 kJ por mol, o que eu estou dizendo aqui? Que essa reação química de combustão do propeno libera 2.058 kJ por mol de propeno queimado, tá certo? Então, se eu queimar 2 mols de propeno, vão ser liberados o dobro desse calor, né? Menos quanto? 4.116, né, kJ. Então, eu posso usar o ΔH junto com a estequiometria da reação. Se você queimou 10 gramas de propeno, você vai fazer a regra de 3, né? 1 mol, que é a massa molar do propeno, libera 2.058. 10 gramas libera X e por aí vai. Então, o calor, turma, é como se fosse um reagente ou produto da reação. Aí depende se o calor, se a reação libera ou absorve calor. Se ela libera calor, considere que o calor é um produto da reação, porque a reação está produzindo calor. Se a reação é endotérmica, eu trato o calor como um reagente, porque a reação precisa daquele calor para ocorrer. Tá certo? Então, quando vocês estiverem resolvendo os exercícios, tal, lembrem disso. Então, no caso da entalpia de combustão, que eu acabei de falar aqui para vocês, é a variação de entalpia por mol de uma substância que é queimada em uma reação de combustão sob condições padrão. Então, a gente usa o Czinho aqui porque é a entalpia de combustão, tá certo? Normalmente, a maioria esmagadora das reações de combustão são exotérmicas. Tem alguns poucos exemplos de reações de combustão que não são exotérmicas. Por exemplo, reações envolvendo nitrogênio, quando tem uma ligação tripla para quebrar, por exemplo, que é difícil, né? Então precisa de calor para quebrar aquela ligação. Mas, de maneira geral, as reações são exotérmicas, principalmente a combustão de hidrocarboneto, tá? Então, hidrocarboneto, combustão de hidrocarboneto, todas elas são exotérmicas. Por isso que os hidrocarbonetos, que estão presentes no petróleo, né, são bastante usados como combustíveis, né? São chamados combustíveis fósseis que estão aí, né? Problema ambiental e por aí vai, procurando fonte alternativa de energia, mas os hidrocarbonetos são obtidos do petróleo e usados como combustíveis, né? Teve uma época que teve uma confusão do Brasil com a Bolívia, que o presidente lá quis estatizar a companhia, que o Brasil tinha parte, né? A Petrobras tinha parte, aí eu lembro das manchetes na época, né, que o nome do ministério lá na Bolívia era Ministério dos Hidrocarbonetos. Então eles tratam lá como hidrocarbonetos os derivados do petróleo, né, o que eles extraem do petróleo. Não é nem derivado, né?
está presente no petróleo, que eles usam como combustíveis, tá certo? Então a gasolina é um hidrocarboneto, o gás natural é um hidrocarboneto, o gás liquefeito de petróleo é hidrocarboneto, né? Mas vamos lá. Então, esses valores de entalpia de combustão costumam ser tabelados. Então você tem aqui, ó, vários valores de entalpia de combustão. Ó. Do carbono grafite, menos 394, do benzeno, menos 3.268. Então o calor de combustão aqui é alto do benzeno, por quê? Porque ele é estabilizado, né, pela ressonância. Aí aqui tem do etanol, do acetileno, que é usado em maçarico, da glicose, que são os alimentos que a gente consome, né, que são queimados no nosso organismo, tá? Do hidrogênio, do metano e por aí vai. Aí, ó, aqui importante, octano, né? É um dos principais hidrocarbonetos presentes na gasolina, né? Principalmente, a gente tem o isoctano, né? Que é usado na gasolina, que está presente na gasolina. Propano. Propano é o principal componente do gás liquefeito de petróleo. Você tem aquela marca de gás de cozinha que chama butano, né? Mas lá no gás butano, entre aspas, tem mais propano do que butano, tá certo? Então por isso que esses valores aqui são importantes, tá? Inclusive, turma, por exemplo, comparando aqui. Primeira comparação que eu vou fazer, ó, tá aqui hidrogênio, né? Então, calor de combustão do hidrogênio, menos 286. Aí a gente ouve falar, a gente precisa substituir, né, os combustíveis fósseis pelo hidrogênio, porque aí vai ser limpa, né, a combustão. Beleza, mas qual é a eficiência do hidrogênio? O hidrogênio é muito mais eficiente que a gasolina. Inclusive, ele é usado como combustível em foguetes, né? Aí você olha para cá para os valores de ΔH, né? Por que Porque como assim o hidrogênio é mais eficiente? Você está dizendo aqui que o ΔH dele é menos 286 e o do octano é menos 5.471. Aí você olha isso aqui, ó, a unidade, né? Quilojoule por mol, tá certo? Então, 1 mol de hidrogênio tem que massa? Tem massa de 2 gramas, tá certo? E 1 mol de octano vai ter que massa? Aqui, ó, 8 vezes 12 dá 96, mais 18, 114 gramas. Então, no caso da gasolina, né, isso aqui é liberado por 114 gramas de gasolina. Isso aqui é liberado por 2 gramas, né? Se eu pegar aqui, é como se eu pegasse esse valor aqui e multiplicasse por 57 para saber a eficiência por massa, né? Então, se eu multiplicar 286 por 57, vai dar muito maior que menos 5.471, né? Então, ele é mais eficiente e limpo ainda. Tem esse detalhe, tá certo? Outra coisa que a gente pode tirar aqui dessa tabela é comparar a gasolina com o etanol, né? Que são os combustíveis. No carro flex, a maioria dos carros são, né? Você vai no posto, né, abastecer, aí tem aquela conta que eles fazem. Só compensa quando o preço do etanol está 70% abaixo do preço da gasolina, não é isso? No máximo o valor do litro do etanol é no máximo 70% do valor do litro da gasolina, né? Por quê? Aqui de novo, ó, esse menos 5.471 é liberado por 114 gramas de gasolina, entre aspas. A gasolina é uma mistura, né? Estou aqui usando uma aproximação só para a gente ver de maneira qualitativa. E aqui o etanol, qual é a massa molar do etanol? Aqui, ó, 24 mais 6, 30 mais 16, 46 gramas, tá certo? Então, o etanol libera menos calor, mas para uma massa menor, tá? Mas mesmo assim, se você fizer a proporção, a gasolina libera mais calor. E ainda tem outro detalhe, que a gasolina é vendida na bomba não por massa, mas por litro, né? Então tem que entrar a densidade da gasolina e do etanol aqui nessa conta, para você saber qual dos dois vai liberar mais energia por litro. Então quando você faz essas contas, né, é daqui que sai aquele número mágico, 70%. Você vê quanto calor é liberado por grama, para saber quanto que é liberado por ml ou por litro de etanol e de gasolina, para poder chegar naquele 70%. Tá certo?
É, outra definição de calor de reação que é bastante importante é a entalpia de formação, tá? Então, existem inúmeras reações químicas e equações termoquímicas possíveis, né? Só que como eu falei lá atrás, às vezes você não consegue fazer essa reação no laboratório e medir o calor liberado, tá? Então, que a gente usa? A gente usa a lei de Hess. Mas existe uma maneira para facilitar ainda mais o uso da lei de Hess, que é o quê? É estabelecer um padrão, uma referência comum para cada substância, que é a seguinte: define-se como entalpia padrão de formação das substâncias o calor liberado ou absorvido na reação de formação de uma determinada substância a partir de quem? Dos elementos na forma mais estável, tá certo? Então, quando eu tenho uma reação química que representa a formação de uma substância a partir dos elementos químicos, que são as substâncias simples, né? Na forma mais estável, esse calor é chamado de calor de formação. Tudo bem? Então, isso para a formação de um mol. Então, entalpia padrão de formação é isso, é a variação de entalpia para a reação de formação de um mol de uma substância a partir de seus elementos na forma mais estável. Com exceção do fósforo, tá? Já eu entro nesse detalhe aqui do fósforo. Então, entalpia de formação é isso, ó. Elementos na forma mais estável, formando um mol da substância, esse ΔH de reação é o ΔH de formação. Então, por exemplo, qual é o ΔH de formação do etanol líquido, né? Aí eu olho, quais são os elementos que estão presentes aqui no etanol? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual é o elemento carbono na forma mais estável? Carbono grafite. Qual é o elemento hidrogênio na forma mais estável? H2 gasoso. E o oxigênio na forma mais estável? O2 gasoso. Faltou o gasoso aqui, tá, pessoal? Então é O2 gasoso. Então, o calor liberado nessa reação aqui do carbono grafite com hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, formando um mol de etanol, é o que a gente chama de calor de formação, ou entalpia padrão de formação do etanol. Tá certo? Essa definição, turma, de entalpia padrão de formação... Opa, coloquei uma página aqui sem querer. Então, pessoal, cadê onde é que eu estava? Aqui, né? Essa entalpia padrão de formação, pessoal, ela é... Para o caso da substância, ela é definida da seguinte maneira. Variação de entalpia para a reação de formação de um mol de uma substância a partir de seus elementos na forma mais estável. Então, por exemplo, qual é a entalpia de formação do hidrogênio, do gás hidrogênio? Aí eu defino da seguinte maneira. É a reação de formação do hidrogênio a partir dos elementos da forma mais estável. Então, se eu quero formar o H2 gasoso, vai ser a formação dele a partir da forma mais estável, que é ele mesmo. Então, qual é a entalpia de formação do H2 gasoso aqui? É zero, tá? Então é por isso que a entalpia de formação dos elementos na forma mais estável é igual a zero, porque a formação dele mesmo, né, o estado final é igual ao estado inicial. Aí a forma mais estável, turma, exceção do fósforo, né, porque quando você tem alotropia, né, por exemplo, a gente tem carbono grafite e carbono diamante. Então, a gente considera que o zero é o mais estável e aí a menos estável tem uma energia, né? Porque para passar de um para o outro precisa absorver energia. Então o diamante tem uma entalpia diferente de zero, né? Porque eu preciso transformar o grafite no diamante. O grafite precisa absorver energia para se transformar em diamante. Agora, no caso do fósforo, é o contrário. A gente tem o fósforo, as formas alotrópicas mais comuns são o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo vermelho é mais estável, mas o fósforo branco é que tem entalpia zero. Eu nunca vi a justificativa para isso. Eu tenho uma teoria minha, que talvez seja verdade, que é o fósforo branco ele é mais abundante na natureza. Por isso que ele foi escolhido, tá, como o estado padrão. Mas tudo isso aqui são referências, né?
A gente que escolhe. Então aqui estão exemplos de algumas entalpias de formação, tá? Então, aqui de algumas substâncias, ó, do dióxido de carbono, que a entalpia de formação coincide com a de combustão, né? Do monóxido de carbono, a mesma coisa. Aí você tem aqui, ó, como eu falei, ó, tetróxido de nitrogênio, ó, é positiva. Isso aqui é uma reação de combustão também para formar. Então, alguns compostos com nitrogênio, né, tem essas entalpias positivas. Então, aqui, ó, dióxido de nitrogênio positivo, óxido nítrico, tá? Aqui, ó, cloreto de sódio, água líquida, água gasosa, algumas substâncias orgânicas. Aí, por exemplo, benzeno é positiva, né? Porque tem que formar aquele anel estável, né? Com a ressonância que eu já mencionei aqui. Tá? Etileno também é positivo, por causa da ligação tripla. Então, aqui são exemplos, tá certo? E aí, turma, esses valores de entalpia de formação são tabelados, tá? E aí, a partir desses valores tabelados, simplifica o cálculo da variação de entalpia de qualquer reação. Porque eu posso construir a equação de uma reação a partir das reações de formação de reagentes e produtos, tá? Então, no final das contas, a entalpia da reação fica simplesmente o somatório das entalpias de formação dos produtos menos as entalpias de formação dos reagentes, multiplicadas pelos coeficientes estequiométricos, tá certo? Porque eu posso, como a entalpia é independente do caminho, eu posso enxergar a minha reação de formação da maneira como está aqui nesse gráfico, ó. Eu posso enxergar a reação química a qual eu quero calcular a entalpia de reação como sendo uma reação em que ocorre a formação dos produtos e o oposto da formação dos reagentes, né? Então, por isso que tem um sinal negativo aqui no caso dos reagentes. Porque é como se os reagentes fossem desformados e os produtos formados. Então, por isso que fica simplesmente isso aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui. Não, não coloquei. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma reação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou pegar essa reação aqui, ó. Não, peraí. Vou pegar uma reação de combustão qualquer, tá? Por exemplo, C3H8 gasoso, né? Mais O2 gasoso, formando o quê? CO2 gasoso mais água líquida, né? Então eu posso quebrar essa reação aqui nas reações de formação, tá? Quem é a formação do C3H8? Vou até jogar aqui para baixo, isso aqui, tá? Peraí, deixa eu trazer para cá. Tá, não, vou deixar aqui como sendo meu problema, vou escrever o resto aqui embaixo, tá? Então, quem é a formação? Como eu falei, né? Eu posso considerar que é a formação dos produtos e o oposto da formação dos reagentes. Então, por exemplo, CO2 e água, né? Quem é a formação do CO2? É carbono grafite mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso. Aí isso aqui vai ter o ΔH de formação do CO2, né? Certo? Formação da água é o quê? H2 gasoso mais meio de O2 gasoso para formar H2O líquido, né? Isso aqui é a formação da água. Aí agora os reagentes. O reagente eu vou fazer o contrário, né? Eu vou inverter. Então o C3H8 gasoso, ele é formado a partir de quem? De 3 carbono grafite mais 4H2 gasoso. Não é isso? Ah, faltou balancear aqui, né? Importante balancear. 3, 4 e aqui dá 6 mais 4, 10, 5, né? Então, por exemplo, para formar 3 CO2, eu multiplico aqui por 3, né? E aqui é 3 vezes o CO2, né? Água, são quantas águas? 4, então eu multiplico por 4, né?
Se eu multiplico por 4, então aqui é 4 e aqui 2, 4 também, né? E aqui, C3H8 e tal, o ΔH de formação vai ser do C3H8. Aqui é o ΔH de formação do C3H8, né? E eu posso colocar a formação do oxigênio, né? Que seria O2 formando O2. Não é isso? Mas eu sei que é zero. Então, por isso que eu posso tirar. Então, simplesmente aqui agora eu somo, né? Aí vocês vão ver que eu vou obter a equação que eu quero, ó. Porque vai cancelar, por exemplo, 4H2 cancela com 4H2, né? O que mais? 3 carbono grafite cancela com 3 carbono grafite. Aí o que vai ficar aqui? O meu C3H8 gasoso, né? É o oxigênio. Se eu fizer aqui, ó. Desse lado tem... Peraí, deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Porque aqui são 2H2, né? Aqui são 2, né? Porque era 1,5. 2. Aí fica 5O2, né? Então, mais 5O2 gasoso, formando o quê? 3CO2 gasoso mais 4H2O líquido. Então, é a reação que eu quero. Quem vai ser o ΔH da reação? Vai ser entalpia dos produtos multiplicada pelos coeficientes. Ó, tá vendo? Quando eu somar tudo, vai ser o quê? Ó? 3 ΔH de formação do CO2 mais ΔH de formação da água. Aí aqui é menos, né? Porque eu não inverti. Então, menos ΔH. Peraí, que eu agora baguncei tudo. Mais ΔH de formação. Aqui eu multipliquei por 4, então fica. Mais 4 vezes o ΔH de formação da água, menos o ΔH de formação do C3H8, certo? Então, ó, ficou 3 vezes o de formação do CO2, mais 4 vezes o da água, menos o C3H8 e do O2 é zero, né? Certo, turma? Então, com os valores tabelados de ΔH de formação, eu consigo calcular o ΔH de uma reação química de maneira bem mais simples. E tudo isso é consequência de quem? Da lei de Hess. Outro tipo de entalpia que a gente tem alguns valores tabelados são as entalpias de ligação, tá? Então, uma outra maneira de você calcular a entalpia de uma reação química é você imaginar que numa reação química, nos reagentes, ligações são quebradas e nos produtos são formadas, né? Então, se você tem uma tabela com as energias de ligação, por exemplo, você tem aqui, quando eu tenho H2 gasoso formando 2H gasoso, o que está acontecendo aqui? Para essa reação aqui ocorrer, eu preciso quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio, né? Então, o ΔH dessa reação é a entalpia de ligação da ligação do hidrogênio, né? Que a gente chama de ΔHB, né? De bond, né? Ligação. Então, costumava-se, digamos assim, calcular as variações de entalpia de uma reação química fazendo isso, né? Com valores tabelados de energia de ligação, você vê quais ligações são quebradas, quais ligações são formadas, e aí calcula o ΔH. Por exemplo, se eu pegasse essa reação aqui, ó, CH4, tá? Mais 2O2, formando CO2, mais 2H2O, né?
Então eu podia ver, ó, eu quebrei 4 ligações carbono-hidrogênio e 2 oxigênio-oxigênio, né? Isso aqui absorveu energia, então é positivo. E foram formadas 2 ligações carbono-hidrogênio, mais 4 ligações oxigênio-hidrogênio. Isso aqui foi liberado quando formou. Aí eu calculo o ΔH da reação, certo? Mas isso aqui, turma, não é muito preciso, por quê? Porque essas energias de ligação, elas dependem do ambiente, digamos assim, tá? Então o valor da energia CH no metano é diferente do valor da energia CH no propano, já é diferente, porque no etano já é diferente, né? Por quê? Vocês conhecem lá de química orgânica os efeitos mesomérico, indutivo, né? Você tem grupo doador de elétron, grupo retirador de elétron, então isso influi na energia da ligação química, tá certo? Então, por exemplo, no etanol, a ligação carbono-hidrogênio já é bem diferente, tá? Então, esses valores tabelados não são precisos. Não tem como você tabelar a energia de ligação, tá certo? Você tem médias de moléculas, tá? Inclusive em química computacional, né? Que é a área que eu trabalho, tem uma coisa que a gente chama de campo de força, que são valores tabelados de energia de ligação, de distância de ligações, né? E aí, isso depende, tem valor tabelado, tá? Por exemplo, ligação carbono sp3 com carbono sp2, ou carbono sp3 com hidrogênio, carbono sp2 com hidrogênio. Então, são métodos aproximados, tá? Então, por isso que não é... A gente tem muitos outros dados tabelados mais confiáveis que a gente pode usar para calcular a entalpia do que os valores de entalpia de ligação, tá bom? E aí, para encerrar aqui esta aula, vamos ver a variação da entalpia de uma reação com a temperatura, tá? Porque se uma reação química, por exemplo, ocorre a 25 graus Celsius, ela tem um determinado valor de variação de entalpia. Quando ela ocorre a 100 graus Celsius, esse valor de entalpia é diferente. Por que esse valor de entalpia é diferente? Porque quando você varia a temperatura, por exemplo, se eu aqueço um sistema, né? Vai mudar a entalpia dos reagentes e vai mudar a entalpia dos produtos. Só que essa mudança não é igual. Essas entalpias de reagentes e produtos mudam de maneira diferente. Por que elas mudam de maneira diferente? Porque reagentes e produtos têm capacidades caloríficas diferentes, tá certo? Então, quem tem maior capacidade calorífica, por exemplo, experimenta uma menor variação de entalpia para um mesmo aumento de temperatura. Então, quando eu vou calcular, ó, acontece isso aqui, ó, por exemplo. Aqui é um exemplo, tá? Nem sempre é assim que acontece. Mas nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, os produtos têm capacidade calorífica maior do que os reagentes, né? Porque lembrando, né? Quem é a capacidade calorífica que a gente viu lá atrás? Capacidade calorífica a pressão constante, né? Porque eu estou falando de entalpia, é quem? dH dt a P constante, tá certo? Então, quanto maior a inclinação, né? Quanto maior a inclinação da curva, maior é a variação de entalpia, né? Posso imaginar aqui que dH é igual a Cp dt, tá certo? Então, eu tinha falado no slide anterior o contrário, né? Desculpa. Então, preste atenção aqui, ó. Como aqui, ó, a inclinação dos reagentes é menor, o Cp é menor. Então, ele experimenta o quê? Não, o que eu tinha falado estava certo, né? Então, ó, quando você aumenta a temperatura, a entalpia dos reagentes aumentou menos. Ó. No caso dos produtos, como a capacidade calorífica é maior, tá vendo? Ó? Fizer aqui a inclinação, né? A inclinação aqui. Então, a capacidade calorífica dos produtos é maior, então a inclinação é maior, então ele experimenta uma variação de entalpia maior, né? Experimenta uma variação de entalpia maior. Tá certo. Então, quanto maior o Cp, é só olhar para essa equação do jeito que está aqui, ó. Quanto maior o Cp, maior o ΔH, tá certo? Então, como essas variações são diferentes, ó, o ΔH da reação na temperatura 1, que é produto menos reagente, vai ser diferente, né? Podia ser o contrário, podia ser que os reagentes variassem menos, então essa diferença aqui, no caso aqui, o ΔH na temperatura 2 aumentou, podia acontecer o contrário também, tá? Não tem uma lei, uma ordem fixa para isso, tá bom? E como que a gente calcula? A gente calcula da seguinte maneira: se eu conheço a variação de entalpia
numa temperatura T1, por exemplo, os dados tabelados costumam ser tabelados a 25 graus Celsius. Então, se eu conheço a variação da entalpia a 25 graus Celsius, eu consigo calcular a variação de entalpia a 80 graus Celsius, por exemplo. Como? Da seguinte maneira que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Como dH é igual a Cp dt, como eu acabei de mostrar para vocês, se eu integrar dos dois lados, o que vai acontecer? Aqui eu estou integrando entre a temperatura T1 e aqui a temperatura T2, né? Que é o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Quem é a integral de dH? É o ΔH, que é a entalpia na temperatura T2 menos a entalpia na temperatura T1. Isso aqui é a integral de Cp dt entre T1 e T2, tá? Então, isso aqui eu aplico para cada substância que participa da reação, reagentes ou produtos, tá? Se você aplicar isso aqui para reagentes e produtos, você acaba chegando nessa equação aqui, ó, que o ΔH da reação na temperatura T2 é o ΔH da reação na temperatura T1, mais a integral entre T1 e T2 de ΔCp da reação dt, tá certo? Esse ΔCp é a variação das capacidades caloríficas de reagentes e produtos. Então, é capacidades caloríficas dos produtos multiplicadas pelos coeficientes estequiométricos menos as capacidades caloríficas dos reagentes multiplicadas pelos coeficientes estequiométricos. E essa equação é conhecida como lei de Kirchhoff, tá? Então, aquilo que eu falei, né, o ΔCp é capacidades caloríficas dos produtos multiplicados pelos coeficientes estequiométricos menos a dos reagentes multiplicados pelos coeficientes estequiométricos. Aí, turma, como você tem uma integral aqui, né? Dependendo da variação de temperatura, pode ser que no intervalo de temperatura que você está trabalhando, esse ΔCp seja constante ou praticamente constante. Isso significa o quê? Que você pode tirar ele da integral. E aí fica só a integral de dt, né? Se você tirar da integral, vou só escrever aqui do lado, né? Ficaria o quê? ΔRCp, integral de T1 a T2, dt, né? E a integral de dt é ΔT, então é simplesmente T2 menos T1. Essa equação se simplifica, né? Vai ficar simplesmente o ΔH da reação na temperatura T2 é igual ao ΔH da reação na temperatura T1 mais ΔCp vezes T2 menos T1. Então, aqui eu estou considerando capacidade calorífica independente da temperatura. Outro detalhe importante disso aqui é que essa lei ela não leva em conta mudança de fase, tá? Então, passos separados devem ser somados. Por exemplo, vamos supor que você tem lá uma reação química, você quer saber o ΔH de uma reação química que envolve a água, tá certo? No intervalo de temperatura entre 25 graus Celsius e 125 graus Celsius, né? Mas a 100 graus Celsius a água muda de fase. Então você tem que fazer de 25 a 100, aí depois você soma o ΔH da mudança de fase e depois você faz o de 100 a 125, né, que eu tinha falado, acho que é isso. Então você tem que quebrar, né? Quando tem uma mudança de fase no meio do caminho, você faz até chegar na mudança de fase, calcula o ΔH da mudança de fase e depois faz depois da mudança de fase. Mas aí na lista de exercícios que eu vou passar vai ter exemplos desse tipo para vocês resolverem, tá certo? Então tá aqui um exemplinho, tá? A entalpia padrão de formação da água no estado gasoso é 298 Kelvin. A 298 Kelvin é menos 241,82 kJ por mol. Estime seu valor a 100 graus Celsius, sendo dadas as capacidades caloríficas molares à pressão constante. Tá vendo aqui? Parou em 100, não tem uma mudança de fase. Se eu pedisse a 120, aí você precisaria calcular o ΔH da mudança de fase e mais a variação de 100 até 120. Mas aqui está mais simplesinho. Então, estime seu valor a 100 graus Celsius, sendo dadas as capacidades caloríficas molares à pressão constante. Então, você tem aqui da água, né? Do hidrogênio e do oxigênio. E admita que as capacidades são independentes da temperatura, ou seja, pode usar a integral. Pode tirar da integral, né? Então, você vai usar direto essa equação aqui, ó. ΔH da reação na temperatura T2 é igual ao ΔH da reação na temperatura T1 mais ΔCp da reação, que multiplica T2 menos T1, certo? Então, turma, o que eu preciso fazer aqui? O ΔH da reação na temperatura T1 foi dado, né?
a 25 graus Celsius, né? Ele é quanto? Menos 241,82 kJ por mol, tá certo? O que eu quero saber? Eu quero saber o ΔH da reação a 100 graus Celsius. Eu tenho T2 é 100, T1 é 25, e aí eu preciso do ΔCP, tá certo? Eu coloquei 25 graus Celsius aqui, o 298 Kelvin, tá, pessoal? Como que eu calculo o ΔCP, turma? Então eu escrevo a reação, tá? Vou escrever aqui, ó. A formação da água. A formação da água é isso aqui, né? H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, formando o quê? H2O líquido, certo? Então, para calcular o ΔCP dessa reação, é coeficiente estequiométrico vezes o CP de cada substância do produto menos os reagentes, né? Então, fica, é o CP da água menos o CP do hidrogênio mais meio vezes o CP do oxigênio, certo? Então, se eu substituir esses valores aqui, vai dar o quê? Vamos lá. CP da água, 33,58. Esqueci do CP. Toda vez que eu boto um delta, eu esqueço do... Então, delta CP, né? 33,58 menos. Aí aqui, CP do hidrogênio, 28,82 mais 1 meio vezes o CP do oxigênio, que é 29,36. Então, esse meu ΔCP vai ser igual a... Vamos lá, mexer na calculadora aqui agora. Cadê? Toma 33... essa calculadora aqui, 33,58, né? 58 menos a parêntese, né? 28,82 mais 0,5 vezes 29,36. Fecha parêntese. Né? Isso aqui é igual a menos 9,92. Então, isso aqui é menos 9,92 o quê? Qual é a unidade? A unidade dessas capacidades caloríficas, então, Joule por Kelvin por mol, certo? Aí pronto, agora eu aplico a minha equação, né? ΔH da reação a 100 graus Celsius vai ser igual a o ΔH da reação a 25 graus Celsius, que é menos 241,82, menos 241,82 kJ por mol, tá, turma? Então, se isso aqui, ó, vou até colocar as unidades, ó, kJ por mol, tá certo? Aí mais o meu ΔCP, que na verdade vai ser menos, então eu já vou colocar aqui, ó, menos 9,92. Aí eu vou passar aqui de joule para quilojoule, tá, turma? Então, vou fazer aqui, ó, vezes 10 a menos 3, né? Para ficar quilojoule por Kelvin por mol, certo? Que multiplica T2 menos T1. 100 menos 25. Ah, precisa passar para Kelvin? Teoricamente sim, tá? Mas como a variação em graus Celsius é igual em Kelvin, se eu passar para Kelvin, eu ia somar esse aqui com 273 e esse aqui com 273 também. Aí cancela, tá, turma? Aí vai dar 75, né? Então, fazendo essas contas aqui agora, quanto que vai dar? Isso aqui vai ficar
menos 241,82 menos 9,92 vezes 0,001 vezes 75, né? Que vai dar menos 242,56, tá certo? Então, meu ΔH da reação a 100 graus Celsius vai ser menos 242,56 kJ por mol, tá certo? Então, é assim que a gente calcula o ΔH de uma reação em uma temperatura diferente da que está tabelada, dos valores que você tem, tá certo? Então, deu uma diferença aqui de menos de 1 kJ por mol, né? Menos de 1 kJ por mol. Tudo bem, pessoal? Então, essa aula aqui é isso, tá certo? Então, até a próxima.